Esse Opinião é especialmente dedicado a relembrar um fato importante para a cidade, que foi a criação, na década de 80, agora completa 35 anos, da Fundação Benedito Calixto. E um dos personagens centrais dessa história é o advogado Écio Lescrec. O que você gostaria de contar para a gente, Écio, sobre a criação da Fundação Benedito Calixto, num casarão histórico da Avenida da Praia, em Santos, e a criação da fundação depois, com a restauração das obras do grande pintor Benedito Calixto? Olha, quando o Justo tomou posse, no dia 9 de julho de 1984, encerrando 15 anos do regime de intervenção da nossa querida Santos, logo no dia seguinte, dia 10, coube-me a honra de ser orador e posso dizer mais secretários. Logo em seguida, iniciou-se a primeira reunião. Nessa primeira reunião, o Justo entendeu que deveríamos criar um Conselho Municipal de Presidentes de Sociedade de Bairros. Foi o primeiro ato que o Justo me incumbiu de criar, porque ele entendia que as sociedades de bairros, os presidentes, eram verdadeiros administradores da cidade sem salário, sem subsídio, sem nada. Conheciam todos os problemas e tal. O segundo ato, ele me disse o seguinte, que o Bandarra, o Álvaro Bandarra, saudoso, que foi secretário de Turismo, disse a ele, Justo, que gostaria de implantar a Secretaria de Turismo naquele casarão da Avenida Bartolomeu, número 15, um casarão branco. O Justo nem sabia o que era direito isso e me pediu para verificar do que se tratava. Eu me reuni com os procuradores da Prefeitura e o doutor Luiz Alberto de Castro era o advogado encarregado numa desapropriação relacionada a esse imóvel. Então, me passaram a história do casarão, naquela época. A desapropriação vinha do ex-interventor Carlos Caldeira, né? Foi assim. O Carlos Caldeira, em 1979, ele tentou comprar um casarão, comprar mesmo, né, dos herdeiros. 5 aceitaram a avaliação administrativa, ele comprou. A Prefeitura de Santos comprou. Mas 2 não. Um deles não aceitou a avaliação administrativa e o outro não podia aceitar porque era menor. Então, com relação a esses 2 herdeiros remanescentes, foi iniciado o processo de desapropriação que já corria na Justiça há muitos anos sem nenhuma solução. E o imóvel está abandonado, jogado, abrigava famílias de condição de morador de rua, sem luz, sem nada, jogado. Aí, de repente, nessas conversas que a imprensa começou a divulgar, eu fui procurado pelo doutor Narciso de Andrade, que era um advogado e poeta já falecido, e ele disse, eu conheço o advogado desses 2 herdeiros remanescentes que estão disputando a melhor valia na ação de desapropriação. Você gostaria de conversar com ele? Se eu tivesse condição. Aí veio o advogado de São Paulo, veio conversar comigo e ele me disse o seguinte, não havia possibilidade de vocês oferecerem alguma coisa como parte do pagamento que viesse ao final ser definido pelo judiciário a respeito desses 2 remanescentes, 2 herdeiros? Falaram, não temos nada. E chegamos na metade do ano, o orçamento já tinha sido consumido no primeiro semestre, não temos nada, não, um mínimo, isso que possa, tal. Aí eu pensei, conversei, falei com o Rivô, na época o secretário de Finanças, também saudoso, Arthur Rivô, e disse que poderiam oferecer 20% em 12 parcelas, 20% da avaliação administrativa, quer dizer, não é o preço que viesse a ser o valor real, o valor que era tributado, né? 20%, e assim mesmo em 12 parcelas, sendo a primeira eles dariam a posse que não tinham, era só a posse jurídica, porque a posse estava ocupada por outras pessoas e tal. Aí nós falamos com o Justo falou, olha, o Rivô, tem certeza que nós temos condição de honrar, eu não vou começar o governo aqui desonrando o compromisso, né? Não, isso temos condição. Aí fizemos então uma petição, eu fui até o doutor Heleno Dutra, já falecido também, juiz, né? E falei para ele, doutor Heleno, isso aqui é só uma formalidade, mas os herdeiros estão vendendo, entre aspas, né? Parcelamento, tal, a parte de 20%, assim, tal. E nós queríamos, então, a posse jurídica, né? Porque só faltava a posse jurídica deles, os outros 5 já deram. Só que nós não temos posse de ninguém, está invadido lá. Bom, aí o doutor Eleutério deu a posse, né, juridicamente, e aí, nessa altura, os jornais começaram a noticiar esse fato. Até que apareceu um cidadão lá na sala jurídica, eu era o secretário, o senhor José Félix da Silva. Um senhor humilde, simples, e me disse, doutor, é o seguinte, eu estou lendo no jornal a respeito do casarão, eu posso resolver isso para o senhor, a posse. O senhor pode? Posso. Por quê?
Não, porque eu guardo a barraca de praia dos funcionários aqui do fórum, né? E eu posso desocupar e tal. Eu falei, mas eu sei que moram outras pessoas. Não, mas é por minha conta, eu me carrego de... Na verdade, o que ele fazia é o seguinte, ele sublocava lá, né? Ele locava, não tinha locação nenhuma, né? Colocava e recebia alguma coisa. Falei, então, assumimos um compromisso, ele falou, eu entrego em 60 dias, 60 dias eu dou 90 dias para o senhor me entregar. O senhor me entrega? Aí, nesse dia, estava a imprensa toda esperando lá fora e tal, e o sujeito foi lá e me entregou a chave, a tribuna colocou na primeira página e tal, pegamos a posse do casarão. Aí cheguei e falei para o justo, a posse, não acredito, tá, vamos lá, largamos tudo, vamos lá. Aí, tudo arrebentado, tudo jogado, destroçado, ruínas, né? Aí o justo foi para o quintal, aquele quintal tinha umas árvores lá, ele viu um pé de grume-chama, viu uma carambola, comeu uma carambola, o justo era naturalista e tal. Aí falou, o que vamos fazer com a justa? A minha parte está aí, a sua agora... Aí ficou pensando, vamos mandar primeiro a PM tomar conta, senão vai invadir. E depois mandar a guarda municipal, fazer plantões, senão vão invadir, não tem ninguém aqui e tal. Aí, ele não sei o que vai fazer. Aí o Carlos Pinto era amigo de um cidadão que gostava muito de artes, ligado à comércio exterior, Darcy de Barros. E aí o Darcy foi falar com o Justo, né? Falou com o Justo, porque quando o Justo tomou posse, ele chegou e falou assim, olha, eu me lembro quando era vereador, eu entrava aqui, tinha uns quadros aqui, agora sumiram esses quadros. Aí ele me chamou, eu falei, bom, vou colocar no jornal hoje, que a polícia vai invadir, no outro dia os quadros são todos... Lembra disso? Não sei se lembra. Os quadros são todos na parede. Né? Aí falamos, vamos colocar esses quadros. Aí o Darcy de Barros, então, veio com a ideia que tinha que ter um lugar para abrigar essas obras do pintor tão maravilhoso, não existia máquina fotográfica naquela época, ele retratou como ninguém a nossa cidade, as coisas mais belas da nossa cidade. Aí o Justo veio falar comigo, falando, doutor Écio, o Justo era muito formal, me chamava de doutor e tal, o Justo era muito formal. Ele não, ele era meu cliente do escritório, então eu chamava ele de Justo. Não, olha, é o seguinte, o Darcy de Barros falou isso, não sei o que lá, tal, qual é o seu instrumento jurídico que a gente podia usar para atender, porque eu acho que é uma coisa muito bacana para o patrimônio da cidade e tal. Eu reuni os procuradores e pedi a orientação deles e tal. Claro, eles tinham uma vivência muito maior que a minha lá dentro, né? Estavam há anos. Aí olharam, um deu palpite e tal, e vieram, olha, fundação. Aí fundação, peguei e fiz uma minuta junto com eles, fui até o Ministério Público, e a fundação tem a participação do Ministério Público. Conversei com o promotor público, tá, não, eu estou de acordo. Aí levei para o Justo, falei, Justo, olha, nós já vimos lá, já falei até com o promotor, a melhor forma é a fundação. Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. E aí, então, se realizou esse grande sonho, que era do Darcy de Barros, de ter um lugar para abrigar as obras de Benedito Calixto. Tivemos a posse do casarão, que foi uma coisa que o Justo não acreditava que ocorresse, né? E assim, daí para diante, o primeiro conselho curador o Justo nomeou e depois ela começou a ter a sua vida própria. E agora, este ano, a Pinacoteca está comemorando 35 anos de existência.